Vamos falar um pouco sobre os repositórios virtuais para que a gente possa depositar os nossos projetos, né? Os projetos das nossas aplicações desenvolvidas, né? Na nossa disciplina. Então, para isso nós vamos falar sobre um repositório, né, muito utilizado pelos desenvolvedores, que é o GitHub, né? Este repositório que a gente acessa através desse endereço, github.com. Tá? Então, a partir deste conceito de repositório, né, nós temos como manter versões, né, dos nossos softwares depositadas nesse ambiente virtual, para que principalmente a gente possa trabalhar de forma colaborativa com outros desenvolvedores. Então, através desse conceito de um repositório virtual, tem como a gente compartilhar projetos para que a gente possa trabalhar de forma colaborativa, certo? Então nós vamos ver aqui como a gente pode criar aqui uma conta no GitHub e criar um repositório para a gente depositar então os nossos projetos da disciplina. Então, para quem ainda não tem uma conta aqui no GitHub, é muito fácil criar essa conta. Tá? Basta a gente então inserir aqui alguns dados, como por exemplo o nome do usuário, o e-mail, né? Informar a senha de acesso a essa conta, né? E depois então criar um cadastro, ok? Bom, eu vou acessar aqui a minha conta e criar um repositório para que a gente possa entender como é que funciona o processo. Então, para isso, eu vou aqui na opção para fazer o login. Ele vai entrar na tela de acesso aqui, né, na página de acesso. Vou inserir aqui o meu usuário. No meu caso, o meu usuário é Emílio-Severo. E aqui eu vou inserir a senha de acesso. Se não esqueci a minha senha. Vamos colocar aqui a senha. E acessar o sistema. Bom, feito isso, nós vamos aqui então cair na tela, na página inicial de entrada, né, do aplicativo. E aqui a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um novo repositório, certo? Aqui tem alguns repositórios já, né, que eu utilizo. E para a gente criar um novo repositório, ou a gente vem aqui nesse botãozinho verde para criar um novo repositório a partir dessa lista, ou a gente pode aqui startar um novo projeto aqui nesse botão, ou até mesmo aqui nesse botãozinho de adição, tá? Então vou aqui startar um novo projeto. Ele vai então primeiramente pedir um nome desse repositório. Eu vou criar aqui um repositório para aquele nosso projeto da biblioteca, certo? Vou chamar de biblioteca, tá? Aqui uma descrição opcional para esse projeto, então projeto de controle de biblioteca. Se a gente quiser tornar esse nosso repositório público de acesso a qualquer um membro aqui, né, do GitHub, né, ou até mesmo acesso externo, mesmo que não tenha uma conta, ou eu posso também tornar esse repositório privado, né, para acesso somente por mim e por quem eu autorizar a acessar, tá? Se não me engano, tem um limite aqui, né, de repositórios privados, que a gente pode ter até 3, se não me engano, repositórios privados de forma gratuita, né? Mais que isso a gente tem que pagar, tá? Neste caso eu vou deixar como público mesmo, né, para acesso externo a esse nosso projeto. Bom, se a gente já tem um projeto na nossa máquina que depois a gente quer subir aqui para o repositório remoto, né, do GitHub, né, a gente simplesmente deixa desmarcadas essas opções, tá, e clica aqui na criação do repositório. É isso que a gente vai fazer, tá? Bom, o GitHub vai criar para a gente o nosso repositório e vai enviar então para a página de entrada, né, do nosso repositório, que é essa que a gente está vendo aqui, certo? Bom, agora na próxima etapa nós vamos fazer o seguinte: nós vamos instalar, né, o software que é o gerenciador de versões na nossa máquina, né, que é o Git. E através do Git, desse software, é que a gente vai poder então gerenciar esse nosso repositório remoto aqui no GitHub. Então, através do Git é que nós vamos enviar arquivos, né, dos nossos projetos para esse repositório, certo? Então, nós vamos seguir agora na sequência para a gente ver a instalação deste software.
Instalar o Git, nós temos que baixar então a ferramenta do seu site, né? Então entramos nesse endereço e aqui nós vamos ter acesso então ao download do Git, né? Que vai fazer então o controle de versionamento dos nossos projetos de software e através dessa ferramenta é que nós vamos então subir arquivos lá para o nosso repositório remoto no GitHub e também baixar, né, versões que foram alteradas por outros, né, usuários autorizados. Tá? Então, para isso, a gente vem aqui, né, vai baixar a última versão, só clicar nesse botão, nós vamos baixar a versão para Windows. Se você tiver outro sistema operacional, né, nós temos algumas opções aqui. Bom, eu já baixei aqui o software, eu tenho aqui então, né, no meu sistema de arquivos, em downloads, eu só vou instalar aqui então a ferramenta para que a gente possa utilizar para a gestão, né, do versionamento do nosso projeto de biblioteca. Então, vamos iniciar o processo de instalação, né, como processo de instalação normal do Windows aqui, né? Vai abrir uma interface e a gente vai então fazer algumas confirmações aqui, né? Então, primeiramente a gente tem que aceitar aqui a licença, né? Lemos a licença aqui, Next, a pasta de instalação, Program Files Git. Aqui ele faz então na confirmação de que componentes nós queremos adicionar, né? Eu só vou marcar aqui nessa opção o ícone para ele colocar no desktop, né, o acesso à ferramenta. O que mais que nós temos aqui? Eu acho que é só isso que a gente tem que marcar aqui. Próxima opção, né, aqui, se eu não quiser que ele crie, né, a opção de acesso no menu, eu marco essa opção aqui, mas eu vou deixar que ele crie para mim. Próximo. Aqui o editor, né, padrão que vai ser utilizado, que ele sugere como Vim, né? Como nós vamos usar o Visual Studio Code, né, nós vamos marcar ele aqui como o nosso editor padrão, né, para o Git. Só selecionar ele aqui, Next. Esta outra opção aqui é o seguinte, né, nós vamos usar o terminal, né, para a gente executar alguns comandos para o controle do versionamento no nosso projeto, certo? Então ele faz o seguinte, né, nós temos a opção de fazer a integração do terminal do Linux, né, baseado nos comandos do Linux, com o próprio prompt de comando do sistema operacional Windows, né, e é isso que a gente quer. Ou seja, eu quero no prompt de comando do Windows, né, poder utilizar os comandos do Linux, tá? Em ambos os sistemas operacionais aqui no próprio prompt do Windows. Então eu marco essa terceira opção, né, ou deixo também essa opção aqui, se é normal aqui no meio, né. Eu vou marcar essa terceira opção. Próximo aqui, né, essa aqui a gente deixa como está, não mexemos nessa opção aqui. Esta opção aqui é quando a gente for subir, né, as nossas alterações no nosso projeto, né, de que forma nós vamos fazer, né, se nós vamos utilizar uma padronização para todos os sistemas operacionais que a gente for utilizar, né, se a gente estiver utilizando o macOS, se a gente estiver utilizando lá o Windows ou Linux, então convém a gente marcar essa terceira opção aqui, né, que é um padrão, né, de uso de quebra de linha aqui, né, para todos os sistemas operacionais, né, para a compatibilidade desse padrão de quebra de linha, que é a última opção. Essa opção aqui a gente deixa como padrão também, aqui também a gente não vai mexer, também não vamos mexer aqui, tá? E também não vamos mexer nessa opção, ok? É só mandar instalar. Tá? Ele vai realizar aqui o processo de instalação, não deve demorar muito, tá? Mas eu vou pausar aqui o vídeo, assim que ele terminar a gente retorna aqui. Aqui já foi encerrado então o processo de instalação, né? Se eu quiser ver as notas de lançamento da versão aqui do instalador, né, do Git, eu marco aqui assim, se não, deixo desmarcado e só finalizamos aqui o processo de instalação. Então aqui já temos a ferramenta instalada, né, o controlador de versão, de versionamento do nosso software. Agora nós vamos utilizar no nosso projeto biblioteca que a gente está manipulando lá no VS Code, certo? Aqui no VS Code eu já estou com o projeto biblioteca aberto, como a gente pode ver, né? Nós temos aqui a pasta do projeto biblioteca com sua estrutura, tá? Aqui está aberto o nosso index, tá? Posso até fechar ele aqui.
E aí é o seguinte, agora nós vamos gerenciar esse projeto, né? Vamos iniciar o versionamento desse projeto, usando a ferramenta Git para controlar as versões e usar o Git também para a gente poder enviar esses arquivos do nosso projeto lá para o GitHub, certo? Naquele repositório que a gente acabou de criar. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer com que esse nosso projeto seja gerenciado pela ferramenta do Git, né? Então, nós temos que inicializar o Git nesse nosso projeto aqui. Tá? Antes de fazer isso, nós vamos fazer algumas configurações nesse nosso projeto, porque tem alguns elementos aqui que a gente não precisa enviar lá para o nosso repositório virtual. Tá? O que a gente não precisa enviar para o nosso repositório virtual? Tudo que está dentro desse Node Modules aqui, né? Ou seja, essas aqui são as dependências do nosso projeto. E essas dependências do nosso projeto estão definidas aqui no nosso package.json. Então, se a gente abrir aqui o package.json, a gente vai ver aqui que aparece aqui neste objeto aqui de dependências, um conjunto de chaves e valores que identificam as nossas dependências, o que o nosso projeto precisa, né, para ele rodar. Então, quem baixar esse nosso projeto lá do GitHub, basta rodar o npm i, que o npm se encarrega, então, de baixar essas dependências para que o usuário possa, para o programador, né, possa trabalhar nesse nosso projeto. Então, não é necessário a gente enviar esse Node Modules aqui, né, que na verdade vai ficar ocupando espaço desnecessário lá, né, no nosso servidor lá virtual, lá no nosso GitHub. Então a gente vai marcar essa pasta aqui como, né, uma pasta que não vai ser enviada lá para o nosso repositório remoto. E como é que a gente faz isso? Né, a gente vai criar um novo arquivo aqui na estrutura do nosso projeto. Então seleciono aqui o nosso projeto, pode ser aqui na raiz do nosso projeto, né? Vamos aqui em novo arquivo, um arquivo que vai ser com o seguinte nome, .gitignore, Enter, certo? Então esse gitignore, nós vamos informar aqui o que a gente não quer enviar para o nosso repositório. Então simplesmente a gente vai colocar o nome dessa pasta, que é node_modules, node_modules, certo? Só vou salvar aqui esse arquivo. Tá? Então, no momento que a gente for subir as pastas do nosso projeto, essa pasta Node Modules vai ser ignorada, certo? Bom, a próxima etapa é que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer com que essa pasta do nosso projeto agora seja monitorada pela ferramenta do Git, certo? Então a gente vai fazer uma série de comandos agora usando a ferramenta do Git, usando aqui o terminal. Então eu vou abrir aqui o terminal, selecionar essa pasta, terminal, novo terminal. Ele vai abrir o terminal aqui, como a gente pode ver. Tá? Eu tenho como escolher qual o tipo de terminal, qual tipo de bash que nós vamos utilizar aqui no terminal. Ou seja, qual é o tipo de interpretador de comandos que nós vamos utilizar aqui no nosso terminal, em modo texto. Tá? O interpretador padrão aqui do Windows 10, né, quando vocês abrirem aqui, provavelmente, vai aparecer para vocês aqui o PowerShell, tá? Mas nós temos a possibilidade aqui de mudar qual é o interpretador que a gente vai utilizar, tá? Eu prefiro utilizar aqui o interpretador aqui do CMD lá, né, padrão lá do Windows, né? Ao invés de usar, na verdade, o PowerShell. Mas nós temos outras possibilidades aqui, por exemplo, o Bash, né, que é o interpretador aqui do Linux, então a gente pode usar o Bash aqui dentro também do próprio Windows. Então, para vocês, talvez não apareça ele aqui, né, no primeiro momento, mas aí vocês podem selecionar aqui, ó, nessa opção Select Default Shell, né, e aí ele vai aparecer para vocês as opções que a gente tem aqui, né. Como a gente instalou o Git, ele instalou para nós, então, o Bash. A gente pode utilizar ele aqui, então eu posso ir com as setas de direção, selecionar aqui o Bash, né, o Bash, Git Bash, teclar Enter. Vocês vão ver que, aparentemente, ele não aparece nada aqui, né. É que a gente tem que fechar o terminal e abrir novamente para que ele atualize aqui para a gente. Ó, então se eu voltar agora, vocês vão ver que eu estou agora no Bash do Linux, dentro do ambiente do Windows. Então aqui eu tenho os comandos do Linux. A questão de digitar um ls aqui, né? ls-l, para mostrar em colunas, né? Os arquivos que eu tenho. Tá? Então eu posso usar comandos do Linux aqui, ó, clear, né? Para limpar a tela, enfim. Né? Se vocês não quiserem usar esse Bash aqui do Linux, a gente pode selecionar então um outro, né? Então vou vir aqui, Select Default Shell,
que é o prompt de comando do próprio Windows, né? Que é o Command Prompt, né? Que é essa primeira opção aqui. Tecla Enter, a mesma coisa, para mudar. Né? Então nós vamos vir aqui no novo terminal e aí ele vai aparecer para a gente atualizado. Então depois que vocês fizerem isso, aí vai aparecer a listinha aqui para vocês. Aí é só ir alternando aqui, fica mais fácil. Tá? Só ir alternando aqui desta forma. Ok? Então eu vou deixar aqui que eu posso usar tanto os comandos do Windows, ó, CLS, que é para limpar a tela no Windows, dir para listar, né, o conteúdo do diretório, ou ls para digitar o conteúdo do diretório, mas usando o Linux, né, ls-l em colunas, né, ou clear do Linux, ou seja, eu posso usar comandos tanto do Linux aqui como do Windows, né? Então eu prefiro desta forma, né, usar esse interpretador de comandos, ok? O CMD. Bom, feito isso, como eu falei para vocês, então a gente tem que fazer com agora que essa pasta ela seja monitorada pelo Git, né? Para que a gente possa fazer um controle de versionamento do nosso software, certo? Então a gente tem que usar o Git para inicializar um repositório local aqui, né? Identificando que essa nossa pasta biblioteca vai ser um repositório local, né, dos arquivos do nosso projeto. E para isso a gente usa um comando do Git, que é o primeiro comando que a gente vai ver, que é o git init, certo? Git init. Então vou digitar git init aqui, tecla Enter, e ele cria para a gente agora um repositório Git, né, que vai ser monitorado pela ferramenta, né, para fazer então a gestão de controle de versões do nosso software. Veja que já mudou aqui a aparência, né, do nosso projeto e apareceu alguns caracteres a mais aqui, como nós podemos ver aqui, ó. Né, apareceu esse Uzinho aqui ao lado dos nossos arquivos, certo? Além disso, foi criado aqui na estrutura do nosso projeto um arquivo oculto, né, uma pasta, na verdade, oculta, que é a pasta de controle do nosso repositório aqui local, né, monitorado pelo Git. Então, se eu der aqui, ó, no prompt de comando, um ls-la, que é a opção, né, que mostra, que lista o conteúdo da pasta, do diretório, mas mostrando os arquivos ocultos, né? Então, se eu der Enter aqui, nós vamos ver que vai aparecer agora para nós também aqui uma pastinha chamada .git. Então, aqui dentro, né, que o Git faz todo o controle de versionamento desse nosso repositório local aqui do nosso projeto, certo? Feito isso, né, então agora o próprio VS Code aqui, como ele tem uma integração com o Git, como a gente pode verificar aqui, né, a gente pode, a partir da própria interface gráfica aqui, monitorar, né, o processo de controle das versões dos arquivos do nosso projeto. Tá? Ok? Então aqui na sequência, nós vamos ver agora como a gente vai fazer a integração deste nosso repositório local aqui com o repositório remoto virtual lá no GitHub, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, antes de enviar esses arquivos do nosso projeto lá para o GitHub, é identificar para o Git qual é o nosso usuário, né, e qual é o nosso e-mail. Então a gente tem que fazer algumas configurações aqui, né, da ferramenta. Então para fazer essas configurações nós usamos aqui o comando git config --global, tá? E passamos primeiro qual é o nosso user.name lá no GitHub, quando no momento que a gente criou lá a nossa conta, tá? Então nosso usuário vai ser, né, o meu no caso vai ser Emílio Severo, certo? Dou Enter. E a segunda configuração é o meu e-mail. Mesma coisa, então, git config global user.email, que vai ser meu e-mail vai ser emilio.severo@gmail.com. Enter. Vou dar um errinho aqui, o que eu fiz aqui? Um momentinho aqui. Ah, botei errado ali o comando global. Foi um R a mais ali.
agora sim. Tá? Feitas essas configurações, o que nós vamos fazer agora? O próximo comando, né, é o comando que permite que a gente agora adicione esses recursos lá no nosso GitHub, tá? Lá no nosso repositório remoto do GitHub. Então, para isso, a gente usa um comando do Git, que é o git add. Tá? Eu posso usar o git add para adicionar somente um arquivo, por exemplo, se eu quiser adicionar somente o index.js, né, eu boto git add espaço index.js, mas neste caso aqui, eu vou mandar todos os arquivos do nosso projeto, exceto o Node Modules, né, que está assinalado aqui como, né, neste arquivo .gitignore. Né? Então, tudo que está aqui dentro não vai ser enviado lá para o nosso repositório remoto. Então, neste caso, eu coloco git, espaço add, espaço ponto ou asterisco, né? A mesma coisa. Então, todos esses arquivos, né, desse nosso projeto vão ser assinalados para envio lá para o nosso repositório remoto. Vejam aqui, ó, que mudou, né, o íconezinho, o flagzinho desses arquivos. Antes estava um U, né? Um quer dizer untracked, ou seja, são arquivos que não estavam sendo mapeados pelo nosso repositório. Então nós acabamos de adicionar esses arquivos no nosso repositório local, eles passam a ser então né, adicionados, add. Então agora, de que eu adicionei esses arquivos no nosso repositório, né, eu posso enviar eles, né, para o nosso repositório local. Né? Então adicionei e aí eu tenho que fazer o que a gente chama de commit. Né? O commit é uma, digamos assim, confirmação, né, da adição destes arquivos, né, e pastas do nosso projeto no nosso repositório local. Então eu tenho um outro comando que é o git commit, né, que recebe como padrão, como parâmetro, um parâmetro m, que é uma mensagem que identifica o que nós estamos enviando aqui para o nosso repositório local. Então vou colocar aqui, ó, primeiro envio dos arquivos do projeto, certo? Ponto, enter, certo? Desta forma, eu agora confirmei a inclusão, a adição destes recursos, desses arquivos, né, no nosso projeto. Agora eu já posso, então, enviar para o nosso repositório remoto, né, todas essas modificações que a gente fez aqui localmente, certo? Mas para a gente fazer isso, primeiramente, a gente tem que rodar um comandinho, né? Então nós vamos voltar lá no nosso repositório, tá? E aí a gente vai rodar esse comandinho que ele está informando aqui, ó, para que a gente possa fazer, na verdade, a associação do nosso repositório local com o nosso repositório remoto aqui no GitHub. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou copiar esta linha e aí nós vamos rodar aqui no nosso terminal. Então desta forma ele vai associar, né, o nosso repositório remoto, que o Git chama de origin, lá no nosso repositório, né, com esse nosso repositório local aqui que ele vai chamar, né, de master. Né? Então damos enter aqui assim, ele fez essa associação. Agora a gente pode enviar tudo que a gente tem aqui no na nossa ramificação aqui master, né? Ou seja, todos esses dados que nós temos aqui na nossa ramificação master local aqui, para a nossa ramificação de origem lá no GitHub. Então aqui a gente, para fazer isso, nós vamos rodar um outro comando, tá? Que é esse comando que nós temos aqui. Vamos voltar lá, né? Que é esse comando aqui, que é o comando push, certo? Então a gente vai colocar push origin master lá no nosso terminal. Então, git push origin master. Então, a partir deste comando, né, que tem o padrão ali, que tem um parâmetro ali, né, que eu esqueci, -u, origin master, ele vai fazer então agora o envio, né, de todos esses arquivos que nós temos aqui localmente para o nosso repositório remoto lá do GitHub.
Tá? Então, para isso, como eu estou fazendo aqui pela primeira vez, ele vai me pedir aqui qual é o nome do usuário e a senha. Então, eu vou botar aqui, né, o meu usuário lá no GitHub, que é Emílio traço Severo, né, enfim, Severo, e a minha senha. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui o login. Se eu acertei a senha, então ele vai fazer o envio de todos os arquivos. Vejam que ele fez, né, o envio de todos os arquivos do meu repositório local para o remoto. E se eu voltar lá agora no meu GitHub, né, e der aqui um refresh no navegador, a gente vai ver que vai aparecer agora aqui, ó, todos os nossos arquivos do projeto Biblioteca, né, que já foram, né, subidos aqui, fez o upload aqui, né, para o nosso GitHub, o repositório do nosso GitHub. Certo, pessoal? Então esse é o processo de atualização dos arquivos do nosso projeto. Tá? Toda vez que a gente fizer alguma modificação aqui, né, no nosso projeto, o próprio VS Code vai identificar. Por exemplo, se eu vier aqui no index, né, vamos colocar aqui vamos arrumar isso aqui que tá mal aqui. Aqui é o body parser, né? Body parser. Vou salvar. Né? Salvei a alteração. Veja que eu salvei a alteração, apareceu aqui um N, né, de modificado. Certo? Então agora eu tenho que fazer o seguinte, tenho que enviar novamente essa modificação lá para o nosso repositório remoto. A gente pode fazer aqui por linha de comando, como eu mostrei para vocês, mas a gente pode fazer também aqui usando o próprio VS Code. Então eu venho aqui, né, no controle de versão do VS Code e vocês vão ver aqui, ó, que nós temos as opções. Ó, ele aparece marcado como modificado. Eu tenho a opção aqui como adicionar ele aqui, né, para envio lá para o nosso repositório remoto via o GitHub. Então é isso que eu vou fazer. Vou adicionar aqui. Certo? Veja que ele adicionou. Aqui, então, eu vou confirmar esse commit. Ele vai pedir para mim uma mensagem. Então, alteração, tá assim, sem acento mesmo. Alteração no index.js, vou dar Enter. Né? Ele confirmou a alteração e aqui embaixo, se a gente observar, ó, né, ele vai fazer a sincronização. Então tem esse botãozinho aqui que eu posso agora sincronizar essas alterações aqui locais que eu fiz com o nosso repositório remoto. Então se eu clicar aqui, ele vai efetivar essa transação. Tá? Ele está perguntando aqui se eu quero realmente fazer. Ok. Vejo que ele está aqui processando essa alteração, enviando, né, efetivando essa operação. Tá? Fez, então. E aí se eu voltar lá no meu repositório remoto, eu vou ver aqui que ele acabou de fazer, aqui, se eu atualizar aqui, dar um refresh. Ó, ele viu aqui, ó, há 44 segundos atrás, né, eu fiz então a atualização do meu index.js. Então esse vai ser o processo, né, de manipulação dos arquivos do nosso projeto. Toda alteração que a gente fizer aqui, né, a gente pode adicionar aqui pelo próprio, né, interface gráfica do VS Code, ou eu posso vir aqui embaixo, né, no terminal e fazer essas operações, né, sempre que eu modificar um arquivo. Vou fazer uma outra modificação aqui, sei lá, vou botar um comentário aqui nesta linha, instancia o aplicativo do Express. Se eu salvar aqui, vejam que vai aparecer a nossa modificação aqui. Eu posso fazer todo aquele processo que eu mostrei para vocês, vindo aqui, né? Ou eu posso fazer aqui no terminal, eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou fazer o git add, novamente o index.js, tá? Git commit desta alteração. Aqui eu vou informar o que eu fiz. Inserir um comentário no index, enter, e vou efetivar essa transação, né? Para efetivar é o git push
origin master. Veja que ele vai agora enviar, então, né, essa modificação e se eu voltar lá no meu repositório, atualizar ele aqui, dá um refresh aqui, vem o refresh no repositório, ó, 32 segundos atrás, então foi enviada uma nova versão do nosso index, certo? Então esse é o processo, né, para a gente trabalhar com o controle de versionamento das nossas aplicações, dos nossos projetos. Bom, agora que a gente entendeu o funcionamento do Git, né, e o trabalho do Git com o repositório lá do GitHub para a gente enviar, né, novas versões do nosso projeto, vamos fazer o caminho inverso. Agora nós vamos fazer o que a gente chama de clonar um repositório, ou seja, a gente vai pegar um repositório já existente lá no GitHub e baixar aqui para o nosso computador, né, criando um repositório local, certo? Então vamos fazer o seguinte, só deixa eu fechar essa biblioteca aqui. Vamos remover Workspace, beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, ls, eu tenho aqui a biblioteca, né? Eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de projetos. Vou entrar nessa pasta, cd projetos, para criar a pasta UMD aqui no Windows, né? E para entrar numa pasta é o cd, né? Projetos, cd espaço projeto. Change directory, né? E aqui é make directory. Então aqui eu entrei na pasta projetos, estou dentro da pasta projetos, só para não ficar aqui no mesmo nível da LPW2, onde eu já tenho a biblioteca, né? Então vou clonar aqui. Então eu vou lá no meu repositório do Git e vou fazer o seguinte, eu vou pegar em vez do contatos, na verdade, eu vou pegar lá da biblioteca, né? Aqui é a biblioteca, onde é que está a biblioteca? Aqui meus repositórios. Meus repositórios. Onde estão meus repositórios? Ah, tá aqui mesmo. Meus repositórios, biblioteca. Então, esse que eu quero clonar, né? Ou seja, eu quero pegar agora o contrário. Eu quero daqui do GitHub baixar aqui para minha máquina local, para eu seguir trabalhando nesse projeto. Tá? Digamos que eu sou um colaborador aqui desse projeto. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, nesse botãozinho verde, Encode. Aqui eu tenho a possibilidade de baixar ele como zip. Posso fazer o download, né? Se eu não quiser trabalhar como colaborador nesse projeto, né? Eu quero só baixar ele na minha máquina local, eu posso baixar ele como zip aqui, né? Fazer o download como zip, certo? Ou então eu posso fazer um clone desse projeto lá na minha máquina para que eu possa colaborar com a construção desta aplicação. Para isso, eu faço o seguinte, eu copio esse link que a gente está vendo aqui, tá? Eu posso ver aqui, ó, nesse botãozinho aqui de copiar para a área de transferência, eu posso marcar aqui, copiar, Ctrl C, né? Ou simplesmente clicar nesse botãozinho. Tá? Se eu clico aqui, ele vai ser copiado para a área de transferência. Aí eu volto lá então no VS Code e colo aqui. Só que é o seguinte, eu tenho que rodar o comando git clone espaço aquele link. Clico no botão direito aqui e colo aquele link. Então quando eu rodar esse comando, ele vai fazer o seguinte, vai fazer um clone daquele projeto aqui, né? Aquele projeto remoto, criando um clone local aqui na minha máquina, certo? Dou um Enter aqui, ele vai iniciar o processo como a gente está vendo. Clonando para dentro de um projeto, numa pasta chamada biblioteca, né, todos os arquivos que ele tem naquele projeto, lá naquele repositório remoto. Então se eu der um ls aqui, -l, nós vamos ver que ele baixou aqui, né, o projeto biblioteca, dentro da pasta projetos. Então eu vou adicionar agora ele aqui. Né, então eu venho aqui, arquivo, add folder to workspace, né, e eu tenho aqui, ó, LPW1, eu já tinha aquela biblioteca, né? Dentro de projetos, eu tenho um outro biblioteca, que é esse que eu acabei de clonar, baixar. Adiciono ele aqui, ó, e eu tenho agora ele, né, disponível aqui no VS Code para que eu possa trabalhar nele, certo? Então, você vier aqui no index, ó, fizer uma outra alteração, se eu salvar essa alteração com Ctrl S, tá? Salvei a alteração, ó. O VS Code já detectou que tem uma nova alteração. Eu posso agora mandar, né, essa modificação para o GitHub. Então vamos adicionar aqui
as mudanças. Ele adicionou, agora eu vou fazer o commit, colocar uma mensagem, minha colaboração para o projeto. Dei Enter, vou confirmar, certo? Já tinha feito isso, na verdade, né? Vou enviar aqui para sincronizar lá com o GitHub. Ele vai fazer agora a sincronização, certo? Terminou de fazer a sincronização. E aí, se eu voltar lá, né, e der aqui um refresh na página, eu vou ver lá que o nosso index.js foi modificado há 34 segundos atrás, tá? Então essa é a forma da gente baixar um projeto, né, para a gente seguir trabalhando, né? Baixar um projeto remoto para a nossa máquina para a gente seguir trabalhando nesse projeto.